pessoal, eu sou a professora Cris Furk e hoje no canal Direito com Elas a gente continua falando do cenário da pandemia, mas tratando especificamente de uma situação em que se discute a aplicabilidade da teoria da imprevisão em vista da onerosidade excessiva dos contratos nesse cenário de pandemia. E para isso, eu vou chamar a atenção para o que dispõe o artigo 478 do Código Civil, pedindo licença para vocês para ler, para a gente relembrar. Na seção 4ª da Resolução por Onerosidade Excessiva, artigo 478, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. E o 479 vai dizer o seguinte: a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Bom, em primeiro lugar, o artigo vai trazer a circunstância da teoria da imprevisão por onerosidade excessiva. E eu chamo a atenção para dois detalhes muito importantes dentro desse artigo. Primeiro, porque estamos tratando de contratos de execução continuada ou execução diferida. Ou seja, ou a execução é uma execução que se protrai no tempo, quando é continuada, ou diferida na hipótese do contrato que poderia ser instantaneamente executado, mas que por escolha das partes foi determinado de forma diversa para uma circunstância posterior. Então, vamos imaginar que eu pudesse pagar o meu carro à vista e ao invés de pagá-lo à vista, eu financiei em 24 parcelas, contrato de execução que poderia ser considerado diferida. Outro detalhe, nesse artigo se chama a atenção para circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis, exatamente o cenário que vivemos hoje. Porque jamais poderíamos prever que a pandemia tomaria tais proporções e que teríamos, por exemplo, a situação do isolamento e até a impossibilidade de exercício de determinadas atividades econômicas. Então, cenário totalmente extraordinário, porque fora do comum, e também imprevisível. Tanto que a doutrina discute também a possibilidade da aplicação do artigo 393 do Código Civil, que vai tratar das hipóteses de caso fortuito e força maior, que eu também vou pedir licença para vocês para ler. Porque o artigo 393 vai dizer o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Independentemente de discutirmos se a situação se encaixaria em caso fortuito ou força maior, fato é que, neste cenário de pandemia, a gente tem uma situação necessária cujos efeitos são impossíveis se evitar ou se impedir. Então, talvez sim se aplique a hipótese de caso fortuito ou força maior nos casos de inadimplemento por parte do devedor. E aí, é óbvio, se não se houver o devedor por eles se responsabilizado. E esse seria o caso, por exemplo, do inadimplemento
nessas circunstâncias do cenário de pandemia. É claro que nós não sabemos ainda como o judiciário analisará a questão. E lanço ainda um parênteses para os projetos de lei que estão em tramitação. Um deles até vai falar do cenário dos contratos de locação. E o assunto eu vou até deixar um pouquinho mais para frente para uma live que a gente aqui no canal Direito com Elas vai fazer, provavelmente em meados de maio, pessoal, justamente para discutir as hipóteses de inadimplemento nos contratos de locação, que não se encaixariam, a princípio, no caso do artigo 478, porque não seriam contratos de execução continuada ou diferida, mas sim de execução periódica. Claro que, para tanto, existe ainda uma discussão doutrinária em relação ao modo de execução dos contratos, mas a princípio, nesse caso, hoje, tratando do cenário da teoria da imprevisão e da excessiva onerosidade dos contratos, teríamos sim a circunstância do artigo 478, hipóteses de extraordinariedade e imprevisibilidade que poderiam determinar a onerosidade excessiva dos contratos e, portanto, talvez justifiquem o pedido de resolução ou de revisão e modificação das cláusulas contratuais. Fazendo mais um parênteses para os contratos de consumo pessoal, porque se estivermos tratando, por exemplo, do financiamento de um veículo, se trata de contrato de execução diferida. Entretanto, não seria aplicável o disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim o disposto no inciso 5º do artigo 6º do CDC, que, diferente do Código Civil, não exigiria a situação de extraordinariedade e imprevisibilidade, mas sim de fatos supervenientes que determinassem a desproporção das prestações ou a onerosidade excessiva do contrato. A gente continua tratando desse assunto na próxima semana. Mandem as dúvidas, mandem as dicas, as críticas e os comentários também. Não se esqueçam, fiquem em casa. E no próximo dia 1º de maio, live sobre direito do trabalho, aqui no Direito com Elas. Um beijo e até o próximo encontro, pessoal!